Bom dia, gente. Tudo tranquilo com vocês? Pessoal, a gente já vai começar, tá? Mas antes da gente começar, vocês estão conseguindo ouvir legal? Porque hoje a internet aqui está meio complicado. E aí, às vezes, ela está caindo e às vezes não está saindo o som direito para vocês. Mas tranquilo, então. Qualquer coisa, se não estiver saindo, né, direito, sei lá o quê, se estiver travando, algo do gênero, só coloque no chat, que aí eu vou ter noção aqui do que eu reinicio aqui a internet, qualquer coisa, enfim. Mas a gente já vai começar. E aí, gente, o que vocês acharam da prova? Tranquilo ou não? Tinha algo fora do comum? Eu não vi o resultado ainda não. Nem corrigi na realidade, né? Só dá para eu ter noção do resultado da minha parte também. Vou até dar uma olhada aqui. Eu vi já quantas vocês acertaram. O que vocês acharam da prova? Estava tranquila, se não estava? Assim, basicamente, as questões foram adaptadas, né? Todas estavam adaptadas, mas eu também achei tranquilo, não achei nada de. Não, de boa tava, né? Mas a nota que a gente não sabe. Vou até dar uma olhada aqui para saber qual é a porcentagem de acerto de vocês até agora, porque eu só vi as objetivas, né? Mas eu também não lembro aqui. Deixa eu pegar aqui. Já fechei a internet, não. Vamos lá ver, dar uma olhadinha aqui. Mas acredito que vocês estão indo bem. O que é isso aqui? Vamos ver. Fazer aqui mesmo. Gente, pelo amor de Deus, não acredito. Brincadeira. Foram bem até agora, né? De 30 pontos possíveis, a média, tá, gente? De 30 pontos possíveis, vocês estão com 25, a média da turma. Então, sinal que foram bem. Na, que, ó, na primeira questão objetiva que eu estou vendo aqui, 76% de acerto, 10 erraram, de 42, 10 erraram. Na segunda questão, que era sobre o Ku Klux Klan, 90% de acerto, 4 pessoas erraram só. E na última questão objetiva, 79%, 9 pessoas erraram. Não foram mal, não, foram bem. Aí eu vou ver aqui depois, acho que hoje eu já começo a corrigir as discursivas. Hoje já vou começar a corrigir as discursivas, mas acredito que não vai ter muito problema, não.
vocês foram bem, sim. Tem aqui a questão aquela do destino manifesto, né? Bem tranquila aquela questão do destino manifesto. Eu cheguei, inclusive, a olhar um pouco rapidamente algumas respostas e vi que estava um show, né? Não tem muito erro, não. E assim, gente, em relação à correção das discursivas, fiquem tranquilos também que eu vou corrigir da maneira, né, mais justa possível, da maneira mais tranquila possível, mesmo da maneira mais feliz também, né? Mesmo o Flamengo não ajudando muito, mas tá tranquilo. Vou deixar para corrigir hoje antes do jogo, que aí eu vou estar menos estressado. Mas assim, tá tranquilo, gente. Fiquem tranquilos que não tem muito mistério. A média de vocês está tranquila em história, porque assim, nem sempre eu consigo saber por causa do como eu divido com o Renan, né? Às vezes posta através do perfil dele, né? Então a gente não tem como saber muito. Mas assim, se estiver tranquilo, eu fico mais tranquilo. 5, exatamente. Ossada total. Deus me livre, quero nem lembrar. Aquele dia foi triste dormir. É... Enfim, gente, vamos esquecer Flamengo, que não tá dando, não, pelo amor de Deus. Mas tem que benzer aquele clube lá. Mas, enfim, não, tá bom. Acho que tá bom. O Ramonismo. O Ramonismo tá excelente. Tô torcendo pro Botafogo, tá? Tô avisando desde já. Só por causa disso daí. Mas, não, e Deus me livre, gente. Vascão nada. Não, Vascão nada, não. Não tem problema quanto o Vasco, não, porque assim, acho que meu freguês tem sempre a razão. Mas sou Mengão, não tem como não. É... Mas enfim, gente, tô torcendo, né? Não vou me opor nada a vocês têm toda a razão, tem toda a razão. Eu freguês sempre. Mas enfim, gente, é isso, né? Hoje é passar raiva com o Mengão. E amanhã torcer contra o Vasco. Algum dos dois eu vou ter que ter felicidade, né? Algum dos dois eu vou ter felicidade. Se o Flamengo perder, pelo menos o Vasco tem que perder também. Aí eu fico feliz. Mas, gente, seguinte, assim, voltando agora para o assunto, né, de história que interessa a gente, mas não vou secar não, fica tranquilo. É, Voltando para o assunto que interessa para a gente, né, hoje a gente volta a trabalhar com os nossos conteúdos. E aí, assim, eu tomei um susto, né? Eu tomei um susto, não sei nem porque eu tomei um susto, mas quando eu fui ver o conteúdo, né, isso era óbvio que ia ser esse assunto. Eu tomei um susto, sei lá por quê. A gente vai falar de Primeira Guerra, né? A gente hoje já começa a falar de Primeira Guerra, e aí na semana que vem a gente fala de Revolução Russa, e depois sobre a crise de 29, e depois não lembro mais o quê. Não, lembro, porque ele passa direto para o fascismo. E aí vai falar de nazismo, vai falar de fascismo em Portugal, falar de fascismo na Espanha, na Itália, enfim. Né? Então a gente está chegando na parte que a galera mais gosta, né? Que a galera curte mais em relação à história geral. Porque a galera tem uma fascinação com a Segunda Guerra, então nem se fala. Mas, enfim, gente, é isso, tá? Assim, qualquer dúvida que vocês venham tendo, pode entrar em contato, pode perguntar, não tem problema algum, respondo. É, é isso, tá? Hoje na aula também nem se fala. Por que eu estou comentando isso? Porque eu estou repetindo isso desde cedo, já com o segundo ano, né? Para o segundo ano, sempre que tiver dúvida, perguntar, porque lá, né, tem uma participação um pouquinho menor que a gente tem aqui na nossa aula. Então, assim, qualquer dúvida que vocês venham ter, pode perguntar de novo, pode ficar perturbando que a gente vai parar a aula quantas vezes for necessário. Hoje, como vocês bem podem ver, a gente vai mudar o nosso estilo que a gente estava fazendo com aquela espécie de resumo. Tá? Por que a gente vai mudar? E eu pretendo que seja só hoje. Primeiro, esse material aqui eu já tinha, né? Desse ano mesmo que eu preparei esse ano. E esse material, ele assim, não é completo, mas ele tem bastante coisa que a gente pode discutir, que a gente pode conversar sobre o tema. Então, a gente vai utilizar, talvez, né, nas nossas aulas, vocês já estejam desacostumados com isso, então pode ocorrer alguma dificuldade.
E aí vai perguntando, vai enchendo meu saco, que não tem problema nenhum, tá? A gente vai discutindo sobre isso. Mas, enfim, né? Vamos lá. Na aula passada, antes da prova, a gente falou sobre a ideia do imperialismo, a gente falou sobre as novas ideologias e a gente também falou sobre a segunda revolução industrial, né? Então, a gente trabalhou com uma parte da história geral, uma parte da história global, como a gente costuma e a gente gosta de chamar, que é o fim do século XIX. O fim do século XIX ele vai apresentar para a gente uma mudança em relação ao capitalismo, né? Então, eu cheguei a comentar isso com vocês, que o capitalismo, a partir desse período, ele vai se transformar em um modelo baseado na especulação, né? No capitalismo financeiro, como a gente costuma chamar. O fato é que todas essas transformações, obviamente, vão gerar mudanças na política internacional. Não tem como a gente negar isso. Principalmente quando a gente vai falar sobre a questão do imperialismo. Porque esse imperialismo, ele vai construir uma série de rivalidades entre as nações europeias. E são essas rivalidades que vão levar lá na segunda década do século XX, do século XX, a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, o que a gente tem que entender? Que, no fim das contas, a Primeira Guerra Mundial ela é o ato final, vamos pensar dessa maneira, ela é o ato final de uma série de transformações que vinham ocorrendo no mundo desde a segunda metade do século XIX. E a gente vai comentar algumas dessas, beleza? Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que entender é isso. E aí, quando a gente fala em Primeira Guerra, a gente sempre lembra que a Primeira Guerra ela ocorreu entre os anos de 1914 e 1918, como está aí na tela para vocês, mas oficialmente ela se iniciou no dia 28 de julho de 1914. E ela começa como consequência imediata, tá? Vamos pensar como consequência imediata da morte do arquiduque Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ele foi assassinado em Sarajevo, capital da Sérvia, tá? Pelo Gravilo Príncipe, tá? Da Unidade ou Morte, que era um grupo extremista nacionalista sérvio. Então, quando a gente fala em Primeira Guerra Mundial, a gente fala que a causa foi a morte, o assassinato, no caso, do arquiduque Francisco Ferdinando. No entanto, esse é o estopim para a Primeira Guerra Mundial, ou seja, a causa imediata, tá? Porque nada na história acontece do nada. Isso a gente tem que sempre ter na nossa cabeça. Nenhuma guerra vai ocorrer porque houve, né, um caso que levou a isso. Não. É todo um processo histórico que vai levando, né, que em algum momento faz com que tenha um estopim, uma causa imediata, e aí aquilo ali leva à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra, então, ela tem como estopim a morte do arquiduque Francisco Ferdinando pelo grupo extremista sérvio Unidade ou Morte. E aí, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Então, guardem essa informação na cabeça de vocês. Quem inicia a Primeira Guerra Mundial é o Império Austro-Húngaro quando declara guerra à Sérvia. Império Austro-Húngaro à Sérvia, e guardem essa informação, porque é importante vocês guardarem isso para a gente entender algumas coisas que o Tratado de Versalhes, que é o tratado que dá o fim à Primeira Guerra Mundial, vai falar para a gente, vai deixar claro para a gente. Tá? Então, guardem essa informação na cabeça de vocês. Porém, esse é o estopim, como eu comentei. Quando a gente vai falar em Primeira Guerra Mundial, a gente tem que entender, antes de tudo, o contexto europeu do século XIX. E qual era o contexto europeu do século XIX? A gente pode dividir em duas partes. A da primeira metade do século, como vocês bem podem ver aí, e a segunda metade do século. Essa primeira metade ela é marcada por uma estabilidade política. Só que, como seria essa estabilidade política?
ela era baseada no controle das potências tidas e ditas como tradicionais. Ou seja, a gente vai notar que na primeira metade do século, quem comandava, entre aspas, a política europeia era basicamente França e Inglaterra, né? Países que já estavam passando pelos seus processos de revolução industrial. A França, obviamente, após o período da Revolução Francesa, do período napoleônico. Então, quem controlava a diplomacia, quem controlava a política europeia naquele contexto ali, era França e Inglaterra. No entanto, o que a gente vai observar? A partir da segunda metade, vamos colocar a partir de 1850, a gente nota que a Europa ela vai passar por um processo de transformações. Esse processo de transformações na qual a Europa vai passar é basicamente aquilo que a gente viu na semana passada. A gente nota que surge no continente europeu, a segunda revolução industrial. E aí, essa segunda revolução industrial, ela tem como países participantes, vamos dizer assim, outras nações para além da França e da Inglaterra. Estados Unidos, por exemplo, vai passar, né? Fora da Europa também, né? Não só Estados Unidos, mas o Japão vai passar. Então, outras nações começam a se industrializar também. E aí, antes de eu continuar, Letícia, mil perdões, acho que você ficou um tempão esperando ali, não ficou? Desculpa se você ficou, tá? Eu só reparei agora ali, não fez o barulhinho para mim. E aí, o que a gente vai começar a observar? Tá? Que essa segunda metade do século é uma metade no qual a Europa começa a passar por um grande processo de transformações. E esse processo está muito ligado à segunda revolução industrial como um todo. Então, a gente nota que toda aquela estabilidade política baseada nas mãos de França e Inglaterra, ela deixou de existir, ela se perdeu, porque agora outras nações estão se desenvolvendo do ponto de vista econômico. E o maior símbolo disso, gente, é a Conferência de Berlim de 1885. A gente chegou a comentar sobre a Conferência de Berlim na semana passada? Acho que sim. Semana retrasada? Acho que sim, não foi? Hein? Então, a gente começa a observar justamente esses aspectos, tá? Então, a gente nota que Então, não lembra? Então, deixa eu retomar aqui rapidamente. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Esse aqui dá para ter mais noção. Vamos lá. Ó, estão vendo aí, gente? Isso é em relação à divisão da África, isso mesmo. Tá? Mas olha só, a Conferência de Berlim teve como seu objetivo fazer a... Foi na semana passada? Semana passada já... A prova já tem 2 semanas, né? Eu viajei aqui então. Tô achando que a prova foi na semana passada. É isso aí, é isso aí. Viajei, legal. E aí, olha só, então na semana passada a gente comentou sobre a Conferência de Berlim. E aí, quando a gente falou, a gente estava falando sobre a divisão. E aí eu coloquei para vocês o mapa, agora eu estou lembrando com maior clareza, eu coloquei para vocês o mapa mostrando a divisão política do continente africano e mostrando como aquilo ali foi extremamente artificial. Mas agora que dá para a gente ver com uma melhor clareza como se deu a divisão efetiva a partir da Conferência de Berlim de 1885. E aí, olha só, como a gente está observando que o continente africano ele não foi dividido apenas entre França e Inglaterra, foi entre várias nações. Por exemplo, a Alemanha, que já tinha se unificado em 1871, Portugal, Espanha, Bélgica, Itália, que também tinha se unificado em 1871. Então, a gente começa a observar que a segunda metade do século XIX vai ser responsável por uma série de transformações. Diversas nações elas vão se desenvolver economicamente,
elas vão se industrializar, e aí, conforme ocorre esse processo de industrialização, esse processo de desenvolvimento econômico, a gente nota que elas começam a entrar no contexto de disputa internacional. Essa divisão aqui do continente africano fica muito clara para a gente. Só a gente reparar, né, a divisão muito bem, né, fragmentada entre as nações. Obviamente, Inglaterra e França têm predomínio, porque elas eram as maiores potências naquela época. Mas a gente nota que agora outras estão surgindo e, de certa forma, começam a gerar uma situação de uma possível ameaça aos interesses ingleses e aos interesses franceses. Então, a gente está notando que essa segunda metade é uma metade marcada por uma instabilidade política. Tá? O que aqui existia, que era uma situação de uma estabilidade, agora há uma instabilidade. E essa instabilidade é muito por conta das rivalidades criadas no processo de divisão do continente africano. Havia, a partir daquele momento, então, uma desconfiança entre as nações europeias. E é justamente essa desconfiança entre as nações, é todo esse contexto que vai fazer com que, a partir da segunda metade do século XIX, surjam alianças políticas militares entre as nações europeias. É nesse contexto que surge o que a gente chama da política de alianças, como vocês bem podem ver. Por exemplo, em 1871, a Alemanha vai se unificar. Só que quando a Alemanha se unifica, ela já se unifica como uma nação, né, industrial, né, pautada na industrialização e num forte desenvolvimento econômico. E ela, já desde o seu início, já tinha uma rivalidade muito grande com a França. E por que ela tinha uma rivalidade muito grande com a França? Porque a guerra de unificação, o processo de unificação da Alemanha, tem como principal rival, teve como principal opositora a França. E aí, assim que a Alemanha se unifica, né, através da Guerra Franco-Prussiana, como a gente chama, eles vão assinar o Tratado de Versalhes. E aí isso é bem legal, porque não existe um único Tratado de Versalhes. Não existe o Tratado de Versalhes apenas da Primeira Guerra Mundial. Existe também o Tratado de Versalhes, que deu fim à Guerra Franco-Prussiana de 1871 e fez com que a Alemanha se unificasse efetivamente. Tá? Então, havia toda essa situação. Então, desde o início, né, da sua unificação, vamos colocar assim, França e Alemanha são países rivais. E aí, a Alemanha se unifica, e assim que se unifica, ela já começa um processo de alianças, de formação de alianças. Por exemplo, já por volta de 1873, 1874, a Alemanha vai formar uma aliança com o Império Austro-Húngaro. E aí eles vão formar a dupla aliança. A dupla aliança, desde o seu início, tinha como objetivo proteger tanto a Alemanha quanto o Império Austro-Húngaro de um possível ataque, de uma possível invasão de alguma nação inimiga. Essa nação inimiga, no caso, era a França, beleza? Porém, em 1872, a dupla aliança vai se juntar à Itália e aí os três vão formar a Tríplice Aliança. Os objetivos, como já está aqui, a neutralização da França e um suporte militar em caso de algum desses países serem atacados. Tá? Então, já em 1882, o primeiro, a primeira, no caso, a primeira aliança já estava formada. O primeiro lado da guerra, vamos pensar dessa maneira, já estava formado. Tá? E aí, repara que esses países eles vão se juntando não porque eles são aliados efetivamente, mas grande parte deles tem rivalidades em comum. É quase a ideia de que
o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É basicamente aproximando dessa ideia. Então, o primeiro lado da guerra já estava formado, beleza? E aí, essa tríplice aliança, inicialmente, tá? Bem lá no seu iniciozinho, recebeu também a entrada da Rússia. A Rússia, por volta do ano de 1883, 1884, assinou, deixa eu ver aqui o ano certinho, eu tenho anotado aqui, em 1887, não é 83 não, em 1887, assinou o Tratado de Resseguro. Tá? Esse Tratado de Resseguro fazia com que a Rússia fizesse parte da Tríplice Aliança também. No entanto, por que a Rússia sai da Tríplice Aliança e, em 1892, entra num acordo com a França? Assim que o Otto von Bismarck sai do poder na Alemanha, no ano de 1890, não há uma renovação do Tratado de Resseguro. Começa a se criar uma série de rivalidades entre Rússia e a Alemanha. E aí a Rússia sai desse acordo e começa, em 1892, a entrar em um acordo militar com a França. É mais ou menos a seguinte questão, tá? A formação da Tríplice Aliança, e aí a França precisa e precisava dar uma resposta à Alemanha. Lucas, quando vocês vão falar da Primeira Guerra, também falam... Não, não. A gente não fala da aparição dela, não. Assim, por quê? Né? Talvez isso possa ser falado em uma história do cristianismo, que a gente não é matéria obrigatória, tá? Não é matéria obrigatória, não. Mas, dependendo, se o professor quiser dar, existe a história do cristianismo. Mas é uma matéria optativa, como a gente chama. Inclusive, na faculdade, eu quase fiz essa matéria muito por curiosidade. Teve uma matéria que trabalhava com a história do... Não é assim, mas a história do satanismo. Não é do satanismo em si, mas como que a questão, né, era trabalhada a partir do viés da Igreja Católica ao longo da história. Parecia ser uma matéria muito interessante mesmo, mas não aparece, não. A gente não trabalha com isso, não. Quando é matéria obrigatória, né, de Primeira Guerra, trabalha-se muito mais com uma visão política em si. Né? Mas é interessante, eu nunca nem parei para pesquisar. Eu vou depois anotar aqui para pesquisar legal sobre. Nunca parei para pesquisar, não, sobre isso que você falou. Mas, enfim, e aí, o que a gente observa? Tá? Em 1882, foi formada uma tríplice aliança com o objetivo de neutralizar a França. Então, o objetivo era destruir economicamente a França. E aí, Isabela, se você tiver alguma coisa para me indicar, você me indica, tá? Que eu odeio. E aí, o objetivo era neutralizar a França, tá? Então, o objetivo era justamente esse. E aí, a França precisava dar uma resposta à formação da Tríplice Aliança. Então, o que ela vai lá e vai fazer? Em 1892, vai aproveitar que se criou uma rivalidade entre Rússia e Alemanha por conta da não renovação do Tratado de Resseguro, e aí os dois se unem numa resposta, numa possível resposta à Alemanha. Lembrando que essas respostas que são dadas não são respostas militares efetivamente, porque estava se buscando e se buscou criar, naquele contexto ali, a ideia que ficou muito clara para a gente de uma paz armada. O que seria essa ideia de uma paz armada? As nações europeias, elas estão observando que as rivalidades entre elas estão aumentando, estão se intensificando, e por isso elas estão se armando. Só que
elas estão se armando num possível caso de que em algum momento venha a entrar em uma guerra. É mais ou menos algo semelhante, né, do que ocorre na Guerra Fria. Só que na Guerra Fria a gente entende, a frase marcante da Guerra Fria era de que a paz era impossível, mas a guerra era improvável. Na Guerra Fria tem uma paz armada, vamos dizer assim. Só que eles sabiam que a guerra era improvável por conta do potencial bélico que eles tinham. Na Guerra Fria a gente já está tratando, a gente já está falando de bombas atômicas. Na Primeira Guerra, eles sabiam que em algum momento iria ter algum conflito. Então, o que, que eles estão fazendo? Eles estão se armando e, além deles se armarem, eles estão formando alianças para que, em um possível conflito, eles tenham quem ajudar eles a se defenderem. Então, a Tríplice Aliança já surge e aí vem esse primeiro acordo entre Rússia e França. Porém, esse acordo não é uma aliança efetiva, é só um acordo militar. A aliança efetiva da França vem apenas no ano de 1904, tá? Quando ele se une, a França, no caso, se une à Grã-Bretanha, Inglaterra, e eles vão formar a Entente Cordiale. A Entente Cordial. O que eles querem mostrar aqui é o seguinte, ó, nós não somos aliados. Aliás, não somos amigos. Estamos nos unindo aqui de forma cordial, porque nós temos que conter essa possível ameaça alemã à hegemonia da Inglaterra e, obviamente, à hegemonia da França também. Então, em 1904, França e a Grã-Bretanha se unem, não porque tem, né, características em comum, né, amizade, uma diplomacia benéfica aos dois. Não. Eles se unem justamente como uma resposta à ameaça que a Alemanha estava fazendo à hegemonia, principalmente da Inglaterra. A Alemanha, desde o seu início, desde o seu processo de formação, tinha um objetivo muito claro de se tornar a grande potência econômica militar da Europa. Então era necessário dar uma resposta. E aí surge a Entente, que mais tarde a gente chama, durante a Primeira Guerra Mundial, de Tríplice Entente. Então, de um lado, tinha a Tríplice Aliança, formado por Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália. A gente vai ver que na guerra a Itália sai da Tríplice Aliança. E do outro lado foi formada a Entente Cordial, ou que a gente já pode começar até a chamar de Tríplice Entente. Não pode chamar de Tríplice por enquanto, porque não tem a Rússia, tá? Mas a gente começa a dividir dessa maneira. Então, os lados da guerra, tá, já estavam se formando desde 1880. Isso só mostra para a gente que a guerra em 1914, é o desdobramento final, é o ato final das rivalidades que foram construídas ao longo do século XIX. No entanto, a gente não pode dizer que essas rivalidades, por conta da divisão do continente africano, são os únicos motivos, perdão, tá? A gente não pode dizer isso, porque existe uma série de outros fatores que vão levar à Primeira Guerra Mundial. Quais são esses fatores? Vamos lá. Uma das questões, tá? Vai ser a questão do Marrocos, a independência do Marrocos. Por quê? A independência do Marrocos, desde a Conferência de Berlim de 1885, a França havia tomado posse, havia passado a controlar a região do Marrocos, essa região aqui. Sendo que a região do Marrocos era uma região estratégica para a Europa como um todo. Por quê? Ali assim, a entrada, vamos colocar, do mar Mediterrâneo. Então, você conseguia ter um controle legal do mar Mediterrâneo. E para desestabilizar a economia
francesa, o que a Alemanha começa a fazer? A incentivar a independência do Marrocos. Então, a partir de 1905, aquela rivalidade existente entre França e Alemanha, desde a Guerra Franco-Prussiana, começa a se intensificar. Começa a se intensificar por quê? Primeiro, a Alemanha incentiva a independência do Marrocos, e aí, quando ela incentiva, ela está fazendo isso com o objetivo de fazer com que aquela região passe a ser uma área de influência alemã. Não consegue nesse primeiro momento, até o momento em que, em 1911, ela invade o território do Marrocos e isso gera a crise do Marrocos, gera um conflito ali, uma batalha entre os dois. Tá? Porém, tá? Ainda não há uma guerra efetiva entre os dois lados. Mas isso só mostra para a gente como que aquelas rivalidades elas começaram a acirrar os ânimos cada vez mais no continente europeu. Por conta dessa tentativa ousada, desse movimento ousado por parte da Alemanha, em 1911, a Entente Cordial recebe, né, faz com que entre no acordo deles a Rússia, tá? E aí repara, a bandeira da Rússia é dessa forma aqui ainda, tá? Ela é muito diferente da que a gente conhece. Por quê? Essa bandeira tem relação com o czarismo dentro da Rússia. Então, a bandeira imperial russa ainda. Da mesma forma, como vocês, não sei se observaram, a bandeira da Alemanha. Tá? A bandeira da Alemanha era essa aqui ainda. Também tinha a ver, né, com o período anterior, né, da República de Weimar, essas coisas como um todo. Inclusive, né, a gente brincou sobre o Flamengo no início da aula. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Flamengo ele teve que mudar a sua camisa, tá? Porque a camisa do Flamengo naquela época era como a gente chama da papagaio de vintém, né? Não, perdão, a papagaio de vintém vem depois, né? A camisa do Flamengo na época era a cobra coral. Era mais ou menos assim, ó, nessas cores mesmo, nessa mesma ordem, a camisa do Flamengo. E aí, enquanto o Brasil não tinha entrado na guerra, não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum. E aí o Brasil entrou na guerra. E aí entrou por volta de 17. O Flamengo estreou essa camisa cobra coral por volta de 1914, 1915. E aí, assim que o Brasil entrou na guerra, começaram a associar a camisa do Flamengo à camisa da Alemanha. Então, para evitar problemas, né, dentro do Brasil, já que a Alemanha era uma rival do Flamengo, o Flamengo mudou a sua camisa e aí passou a ter uma camisa sem a cor branca, mas no rubro-negro, como é até hoje. Então, repara como uma guerra ela alterou, né, a camisa de um clube de futebol. Bizarro. Como a gente observa que um conflito internacional levou a uma transformação tão básica, tão simples, né, em um clube, em uma questão interna do país. Isso ocorreu muito. Depois que acaba a Segunda Guerra, a bandeira da Alemanha ela vai mudar, né? Mas até aquele momento era dessa forma aqui. E lembra mais hoje a bandeira do Egito, inclusive. Não, sem problema, Emily. Aqui está igual. Aqui está igual. De manhã, então, nem se fala. Estava caindo direto a internet aqui. Então, a gente começa a observar que em 1911, como consequência, tá, da política agressiva da Alemanha, a gente nota que há a formação da Tríplice Entente. Beleza? E aí, esse é um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Então, quem está anotando, quem quiser anotar aí, coloca que um dos motivos que levam à Primeira Guerra Mundial é a questão da política de alianças, tá? E aí, essa política de alianças é pautada na questão das rivalidades entre os países. E olha só como essa questão é muito interessante. Que a guerra, como já falei lá no início, quem iniciou foi esse aqui, ó, o Império Austro-Húngaro, quando declarou guerra à Sérvia. Só que a gente vai ver que, por alguns motivos, a Rússia
vai lá entrar na guerra para defender a Sérvia. E aí, como a Rússia entra na guerra, outras nações vão entrando. E aí, repara, como essa política de alianças faz com que um conflito entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia ganhe proporções mundiais. Repara só como essa política de alianças vai ser extremamente importante para a existência da Primeira Guerra Mundial efetiva. Porém, não é o único motivo, tá? Há alguns outros motivos. E entre esses motivos está a questão do nacionalismo. E aí a gente se pergunta, beleza, o que é nacionalismo? Por isso, eu peguei aqui o conceito utilizado, né, construído pelo cientista político italiano Norberto Bobbio, que ele fala o seguinte, ele tem um livro, né, que é o Dicionário Político, tá? É o Dicionário de Política, que lá ele tem, obviamente, um dicionário só com conceitos de política. Então, nacionalismo, democracia, autoritarismo, assim, é um livro gigante, é um dicionário gigantesco. Se não me engano, tem quase 1000 páginas. É brilhante esse dicionário. E aí, ele vai lá e fala o seguinte, no sentido mais abrangente, tá? O que significa nacionalismo? Designa a ideologia nacional, a ideologia de determinado grupo político, o Estado Nacional, que se sobrepõe às ideologias dos partidos, absorvendo-as em perspectiva. A gente vai falar um pouquinho disso. E nacionalismo e democracia. Ele fala que é um movimento que luta para que se reconheça o direito que cada povo tem de se tornar o dono do seu próprio destino. Num plano internacional, possibilita a realização da independência nacional e o estabelecimento de uma política exterior de Estado, fundamentada na vontade popular, sem interferência de outros Estados. Então, vamos aqui no primeiro sentido, mais abrangente. No primeiro sentido, o Bobbio está colocando para a gente de que é nada mais, nada menos, nacionalismo, que uma ideologia que se sobrepõe às ideologias de partidos políticos, por exemplo. Então, uma ideologia que tem como objetivo a aliança, a união do grupo social. Tá? Então, é essa ideia que o Bobbio coloca para a gente. Porém, o sentido que eu quero e que a gente vai utilizar aqui é esse sentido aqui, do nacionalismo e democracia. Ah, o Bobbio é esse daqui, tá, gente? Vocês bem podem imaginar. E aí, o sentido que a gente vai utilizar é esse aqui, nacionalismo e democracia, que o Bobbio coloca para a gente, ó, que é um movimento que luta para que cada povo se torne o dono do seu próprio destino, para que possibilite a realização da independência nacional. Então, a ideia que a gente começa a observar é que, durante o século XIX, no início do século XX, começa a ganhar muita força o ideal do nacionalismo no continente europeu. O nacionalismo que tinha como objetivo fazer com que cada povo se tornasse dono do seu próprio destino, que tivesse uma independência. Só que esse nacionalismo é basicamente na região da Península Balcânica, na região dos Balcãs. Tá? É na região dos Balcãs, que a partir do ano de 1871 consegue se emancipar. E aí, se emancipar de quem? Tá? Do Império Austro-Húngaro. Então, o que a gente vai notar? Antes de 1878, toda essa região aqui, tá, fazia parte do Império Austro-Húngaro. Quando a gente chega, a partir desse ano, a uma emancipação, a uma independência, e a região dos Balcãs, ela vai se tornar uma região extremamente fragmentada, tá? Não como é aqui na imagem, tá? Porque essa imagem aqui é uma imagem bem atual, tanto que já tem a região aqui do Kosovo, a Sérvia e Montenegro já estão separadas, tá? Mas essa região aqui como um todo, ela se torna independente do Império Austro-Húngaro, e aí isso começa a gerar uma série de questões, uma série de rivalidades. Por quê?
uma série de rivalidades. Ali vai surgir a ideia do pan-eslavismo. O que é PAN? Tá? Jogos Pan-Americanos, os jogos que unem os povos americanos. Então, toda vez que vocês forem ver PAN, tem alguma relação com a ideia de união dos povos. Então, nesse contexto aqui, após a independência, após a emancipação da Península Balcânica, surge na região a ideia do pan-eslavismo, o sentimento de união dos povos eslavos. Toda vez que vocês forem ver algo sobre a Eslávia, a região eslava, tá? É essa região aqui da Península Balcânica. É essa região do leste europeu. Beleza? Gente, eu tô falando. Até aqui, alguma dúvida? Tá dando para entender mesmo ou não? Repito, vamos lá. Pan-eslavismo, tá? Toda vez que a gente fala de pan, a gente está ligando a um movimento político, tá? Baseado na ideia de união dos povos. Então, ao longo da história, a gente viu lá no século XX, século XIX, né? O pan-americanismo, sentimento ou movimento de união dos povos americanos. E aí foi através do projeto do Simão Bolívar. Aqui a gente vai ver o pan-eslavismo, sentimento ou movimento de união dos povos eslavos. Mais para frente, na Guerra Fria, a gente vai ver sobre o pan-arabismo, o movimento de união dos povos árabes, liderado pelo Gamal Abdel Nasser. Então, toda vez que vocês forem ver pan, tem a ver com esse movimento político de união dos povos, de uma determinada etnia, de uma determinada característica. Então, nesse contexto aqui, começa a ocorrer, começa a surgir essa ideia do pan-eslavismo. E essa ideia do pan-eslavismo tem como base confrontar, tá, os ideais do Império Austro-Húngaro, que ainda buscavam o controle sobre algumas regiões da Península Balcânica. Por exemplo, na região da Turquia. Aqui é que vocês não conseguem ver, existe dois estreitos, tá? Um estreito, no caso, o Estreito de Bósforo e Dardanelos. Esse estreito aqui, ele é extremamente importante porque ele vai, aqui no caso, perdão, viajei, porque ele vai possibilitar, tá, a entrada e uma maior facilidade de você fazer comércio com essa região aqui do Mar Negro. Então, o Império Austro-Húngaro ele tinha um interesse muito forte nessa região. E aí, para evitar que eles conseguissem a ter um controle novamente em relação a toda a Península Balcânica, surge esse sentimento, esse movimento de união dos povos eslavos. Ao mesmo tempo, a gente vai notar que vai ter um nacionalismo muito forte, tanto da Germânia, vamos colocar assim, no caso a Alemanha, quanto da França também. Sendo que o nacionalismo germânico e francês são nacionalismos diferentes do que a gente vai ver aqui no pan-eslavismo. O pan-eslavismo está lutando e tem como base, né, a luta contra o imperialismo. Vamos colocar dessa maneira. Tá? A luta contra o imperialismo do Império Austro-Húngaro. Já o nacionalismo francês, ele tem como base uma rivalidade e um sentimento de revanche muito forte em relação à Alemanha. E por que em relação à Alemanha? Por conta da Guerra Franco-Prussiana. Por conta da Guerra Franco-Prussiana de 1871. Por isso, não sei se vocês acompanham também, e se acompanham necessariamente não viram, né? Geralmente a galera que sabe de história, da história, enfim, da Europa, né, tem um conhecimento maior, quando tem algum jogo de Copa, algo do gênero de futebol, entre França e Alemanha, eles fazem uma piadinha,
né, que eles acham que é engraçado, mas não é. Eu, pelo menos, não acho, né? Eu sou da área, mas eu não acho. Que falam que a Alemanha, que a França vai perder para a Alemanha de novo, que vai amarelar mais uma vez, né? Sempre falam isso, principalmente por conta, né, lá em 2006, se não me engano, teve jogo. Então tem essas piadinhas que fazem. Porque desde a Guerra Franco-Prussiana há uma rivalidade muito forte entre os lados. E, mais do que nunca, há um sentimento de revanche muito forte. E por que há esse sentimento de revanche? Porque o tratado que decretou o fim da Guerra Franco-Prussiana e a vitória, obviamente, da Prússia, né, que unificou na Alemanha, foi assinado na França. Então, os franceses se sentiram humilhados por aquele tratado. E aí isso gerou um sentimento de revanche muito forte e que em algum momento eles teriam que dar uma resposta. Então começou a gerar esse nacionalismo muito forte na França. Ao mesmo tempo, existia naquele contexto a ideia do pan-germanismo. Tá? Esse pan-germanismo era o sentimento de união dos povos germânicos. E aí a Áustria, a Alemanha, Hungria, essas coisas como um todo. Então começa a surgir na Europa todos esses movimentos nacionalistas, todos esses sentimentos, né, de união desses povos. E aí, conforme esses nacionalismos vão surgindo, conforme esses nacionalismos vão crescendo, a gente pode começar a dizer que a Europa estava se transformando em um verdadeiro caldeirão. Estava um caldeirão em ebulição, que a qualquer momento aquilo ali podia explodir. E vai explodir. Só que o maior ponto de ebulição do nacionalismo na Europa estava nessa região aqui. Estava nessa região aqui por quê? E até hoje é assim. Até hoje a região dos Balcãs é uma região que é um caldeirão, por conta das rivalidades que foram surgindo a partir do processo de fragmentação, a partir do processo de emancipação. E aí vai ser justamente na região dos Balcãs que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, vamos lá, repara só, 1878, a Península Balcânica se tornou independente, se emancipou. E aí, o que acontece em 1908? A Bósnia, essa região aqui, ó, Bósnia e Herzegovina, ela é anexada pelo Império Austro-Húngaro. Então, desde 1878, eles lutavam contra o imperialismo, e aí, em 1908, mais uma vez, o Império Austro-Húngaro resolve anexar o território e começar a controlar e buscar a sua expansão mais uma vez na região da Península Balcânica. Quando o Império Austro-Húngaro vai e faz isso, surge na região da Sérvia, na região da Bósnia, tá? Esse movimento extremista, esse movimento nacionalista extremista, que é a unidade ou morte. Ele era um movimento basicamente composto por militares sérvios, mas que defendiam mais do que nunca a unificação eslava. Então, eles eram grandes defensores de essa região aqui, ó, se tornar uma só, a Grande Sérvia. Então, eles defendiam a unificação dos povos eslavos. Então, eles defendiam a unificação dos povos eslavos. É justamente essa rivalidade entre os povos eslavos com os austro-húngaros que vai levar, entre 1912 e 1913, as guerras balcânicas. Tá? Então, nesse momento, vai ocorrer as guerras balcânicas e que vai ajudar a consolidar o domínio do Império Austro-Húngaro naquela região. Tá? Então, o domínio do Império Austro-Húngaro vai se consolidar após as guerras balcânicas. E o que a gente vai notar?
Ao mesmo tempo em que esse domínio ele vai se consolidar nessa região aqui, a Sérvia ela vai conseguir expandir um pouco do seu território. Então, parece uma coisa meio contraditória, meio complexa, mas isso vai acontecer com maior clareza. Por quê? O Império Austro-Húngaro consolida seu domínio aqui, enquanto a Sérvia ela expande o seu território. E aí a Sérvia, expandindo o seu território, intensifica, deixa cada vez mais claro todo aquele sentimento de união, ou seja, ó, não podemos deixar o Império Austro-Húngaro consolidar este território aqui, consolidar o seu domínio. Ainda mais agora que a gente está expandindo o nosso território e essa expansão está fortalecendo o nosso ideal. E aí, para completar todo, né, esse caldeirão que vinha acontecendo, em junho daquele ano, o arquiduque Francisco Ferdinando, para passar uma imagem, todo um simbolismo de dominação, de controle, de busca de expansão naquela região, ele vai visitar, né, ele vai passar pela Bósnia e Herzegovina, que era uma região de seu controle naquele momento. E aí, na capital da Bósnia e Herzegovina, que era Sarajevo, tá? O arquiduque Francisco Ferdinando vai ser assassinado por aquele cara que eu mostrei lá no início, o Gravilo Príncipe, que era da unidade ou morte. O problema é, o arquiduque Francisco Ferdinando, ele era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Então, assim, isso é um acidente, né? Eu estou chamando de acidente para ser bonzinho, um acidente diplomático gigantesco. É um acidente diplomático gigantesco. O que o Império Austro-Húngaro então falou o seguinte, ó, beleza, né? Ele foi assassinado, a gente obviamente não aceita isso. É beleza, mas não é tão beleza assim. Se ele for assassinado, o que eu quero que vocês façam? Primeiro, vocês investiguem e vocês julguem, tá? Só que essa investigação e esse julgamento que eu estou falando que são vocês, não vão ser vocês, vai ser eu. Na realidade, o que o Império Austro-Húngaro queria é o seguinte, ó, vocês vão investigar, tá? Vocês vão investigar a morte do arquiduque e vocês vão julgar quem for culpado por isso. Só que quem vai controlar a investigação, quem vai estar na liderança, sou eu. O que a Sérvia foi lá e falou? Não, nada disso. Nada disso. Quem vai fazer a investigação e quem vai julgar sou eu. E aí, essa questão, né, da morte, do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e a não, né, concordância em quem iria investigar e ia julgar, o assassino, o grupo responsável, fez com que um mês depois, tá, a Áustria declarasse guerra à Sérvia. Então, por conta da morte do arquiduque Francisco Ferdinando e as divergências quanto à investigação e o julgamento do responsável, levou à Primeira Guerra Mundial. E aí a Áustria declara guerra à Sérvia e um dia depois, como vocês bem podem ver aqui, a Rússia vai declarar guerra ao Império Austro-Húngaro. Pô, mas o que a Rússia tem a ver com o Império tem a ver com a Sérvia? A Rússia, ela defendia a ideia do pan-eslavismo, defendia a união dos povos eslavos, mas, mais do que nunca, ela tinha interesse também em alguns territórios da Península Balcânica. E, além disso, ela quase que se sentia como a mãe dos povos eslavos. Então, ela tinha uma relação de proximidade e, obviamente, de imperialismo em relação àquele território. Então, para proteger o território que era de seu interesse, a Rússia vai lá e declara guerra ao Império Austro-Húngaro. Então, olha só, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, tá aqui o Império Austro-Húngaro. Obviamente, a Sérvia não está aqui, né, porque ela não fez parte do movimento como um todo. E aí a Rússia entra na guerra para defender a Sérvia. Só que
por conta de toda aquela política de alianças que a gente falou desde o início, a guerra ela vai ganhando esses contornos. E aí a Rússia entra, quando a Rússia entra, a Alemanha entra para se opor à Rússia, porque tinha uma relação de uma certa rivalidade, sendo que, como a França era rival da Alemanha, ela entra na guerra para lutar contra a Alemanha. E aí a Grã-Bretanha também entra na guerra porque tinha um acordo militar com a França. Então, olha como um conflito que era entre Império Austro-Húngaro e a Sérvia levou a uma guerra mundial, levou a uma guerra com proporções gigantescas. Por que eu digo proporções gigantescas? Porque a Primeira Guerra Mundial ela teve um saldo de mais ou menos 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos. Então, assim, é uma guerra, é a primeira guerra que leva a tantas mortes na história. Então, a gente começa a notar que um conflito local, vamos dizer assim, um assassinato, né, levou à Primeira Guerra Mundial como estopim, obviamente. E aí, olha só, aqui está a Itália. Assim que começa a guerra, a Itália não entra. A Itália sai da Tríplice Aliança. Por quê? Ela não concorda com a postura imperialista do Império Austro-Húngaro. Até porque, não sei se dá para a gente ver aqui no mapa, mas olha onde a Itália está. A Itália está aqui, ó. Tá? Então, a Itália, né, ela faz parte dessa região como um todo. Ela está muito próxima desses países. E, obviamente, ela entende essa postura imperialista que o Império Austro-Húngaro tem ali. Então, por desacordo com esta postura, a Itália sai da Tríplice Aliança. Tá? A Itália vai sair da Tríplice Aliança. E aí, no lugar dela, vai entrar o Império Turco-Otomano. Tá? Vai entrar aqui. Beleza? Então, que não era só aqui, obviamente, tá? Vai estender mais naquela época. Então, a gente começa a observar que os lados da guerra estão bem estabelecidos. De um lado, tinha a Tríplice Aliança com a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. E do outro lado, tinha a Tríplice Aliança com Rússia, França e a Grã-Bretanha ou Inglaterra, como vocês queiram chamar. No início, tá, os países, os dois lados da guerra, imaginaram que haveria uma rápida solução para a guerra, que a guerra não duraria muito. Então, assim, eles acharam que é um conflito rápido, vai ser bem resolvido e ponto final. Só que a guerra ela foi se estabilizando. Ela foi se estabilizando ao ponto que ela durou 4 anos. Ela só terminou em 18, tá? E aí, como ela foi se estabilizando, a gente pode dizer que a guerra ela foi marcada por 2 fases. A primeira fase é da guerra de movimento, que vai de agosto de 14 até novembro, ela é bem curtinha. E a segunda fase é da guerra de trincheiras, que vai de novembro de 14 até novembro de 1918, tá? Então, essa fase da guerra de trincheira, assim, se fosse guerra de movimento, provavelmente, eu odeio fazer futurologia, tá? Mas eu vou fazer aqui. Provavelmente, a gente poderia ver uma guerra mais rápida, né? Com uma solução, com uma resolução mais rápida. Só que ela rapidamente se estabilizou. E aí entrou na fase aqui, ó, da guerra de trincheira. E a guerra de trincheiras é uma guerra lenta, é uma guerra demorada, que não tem muitos avanços. E, ao mesmo tempo que os avanços, né, são lentos, o número de morte é muito rápido e é muito grande. Né? Então, assim, foi uma guerra que foi custosa, que demorou bastante, beleza? E aí, agora, a gente vai observar, né, essas 2 fases. A gente vai observar cada uma dessas fases. Gente, até aqui, tá tranquilo? Tá maçante? Tá cansativo? Imagino que sim, não tá?
Sinaliza aí para mim, por favor, se estiver cansado, cansativo. Sejam sinceros, tá? Então, olha só. Imagina, deve estar mesmo fluindo. São 10h55, a gente não teve intervalo, tá? Levantem aí, tá? Vão beber uma água, vão no banheiro se quiser, dão uma descansada, 5 minutinhos, não sei que não dá para quase nada, mas a gente volta a falar 11 horas, tá? Eu vou continuar aqui, mas vou dar uma segurada. Só para vocês darem uma levantada, uma andada pela casa, passear, né, nesse dia chuvoso. E aí a gente volta a falar. 11 horas a gente volta a falar. Eita, eu passei.
E aí, pessoal, podemos? Deu para dar 5 minutos de alívio ou não? Gente, seguinte, olha só, estava vendo aqui, depois, se vocês quiserem, obviamente, né, esse tempo todo que eu estava vendo aqui, eu estou olhando para o que eu tenho anotado, né, porque a minha aula eu preparei assim, obviamente. Não vai dar para vocês lerem. Se vocês quiserem, assim, pô, até queria, gente, mas eu não vou digitar isso aqui, não, porque é muita coisa. Mas se vocês quiserem, eu posso digitalizar para vocês, tá? Isso aqui é tudo que eu fiz do conteúdo. E aí, assim, não vou digitar porque são 12 páginas, né? 12 páginas de coisa que eu escrevi sobre a Primeira Guerra Mundial, fazendo as pesquisas para dar aula, obviamente. E aí, quem quiser, depois, só me falar que eu passo. Eu digitalizo e passo. Não sei se vai dar para entender a letra, mas, assim, obviamente aqui, na aula, no caso, não está tudo que eu botei aqui, porque não tem como, né? Enfim, mas aí, se vocês depois quiserem, é só me falar que eu digitalizo e mando para vocês, não tem problema algum não, tá? Eu mando, assim, é bastante coisa, tá? Bastante coisa mesmo. Mas aí eu mando sem problema nenhum. Pode deixar que eu mando depois. Assim que acabar as aulas hoje, eu digitalizo e aí envio. Enfim, vamos lá, gente. Então, o que a gente começa a observar? Tá? Que a guerra ela vai ter essas duas fases. A primeira fase, como eu já bem comentei com vocês, é a fase da guerra de movimento. Inicialmente, essa fase é marcada por diversas ofensivas alemãs. Então, a Alemanha está começando a buscar ocupar territórios. E aí, para isso, ela vai organizar o Plano Schlieffen. O que é o Plano Schlieffen? Era uma tentativa de atacar, como estou mostrando aqui, rapidamente a França, que faz fronteira com a Alemanha. Esse ataque à França possibilitaria cortar a ligação dos franceses com a Inglaterra, e aí, obviamente, cortaria uma forte fonte de abastecimento. Então, você cortou a ligação entre França e Inglaterra, você já está fragmentando a Tríplice Entente. Então, quando a Alemanha conseguisse, tá? Quando eles conseguissem cortar essa fonte de ligação entre os dois e conseguisse neutralizar a França, eles, a partir disso, atacariam, né? Iriam começar a se deslocar para atacar a Rússia. Isso que eles fizeram é muito bem pensado estrategicamente, porque foi a forma que eles encontraram de evitar que a Alemanha se desdobrasse em duas frentes. Então, repara, se eles não fizessem isso, eles teriam que lutar contra, eles teriam que lutar contra a Rússia na Europa Oriental e contra a França e contra a Inglaterra na Europa Ocidental. Então, primeiro, eles neutralizam a Europa Ocidental para depois partir para a Europa Oriental. Algo semelhante o Hitler fez lá na Segunda Guerra Mundial. Atacou a França, os países ocidentais, através da tática do Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago, e aí, após isso, foi lá para invadir a União Soviética. Mas a gente sabe que não deu certo naquele contexto ali. Então, nesse primeiro momento, o objetivo da França, da Alemanha, perdão, era neutralizar a França através do plano Schlieffen para depois atacar. Sendo que começou a ocorrer, como eu tinha colocado para vocês, uma estabilização do conflito. E essa estabilização foi basicamente nessa região aqui, ó, da Bélgica. Começou a se criar uma linha de batalha a partir dela, de cerca de 800 quilômetros. Essa linha de batalha, obviamente, criou, de um lado, os militares, os combatentes da Tríplice Entente e, do outro lado, da Tríplice Aliança. Quando se criou essa linha de batalha, entrou-se na fase das trincheiras, ou seja, que
essas escavações que vocês podem bem ver aqui, ó, começou a se escavar a terra para criar áreas de proteção para você conseguir combater o seu inimigo, evitar que seu inimigo avançasse, tomasse posições mais avançadas. E aí, entre uma trincheira e outra, havia, obviamente, as regiões de campo de batalha. Então, nesse momento, como você fixou posição, como você começou a se estabilizar, a guerra começou a ser mais lenta, começou a ser mais demorada. Então, passou a ser um conflito, como está ali, de desgaste. Era quem conseguia desgastar mais o seu inimigo. Né? A ideia era essa. E, obviamente, como se tornou uma guerra lenta, mais demorada, e mais do que nunca uma guerra sangrenta, isso começou a exigir uma forte mobilização dos efetivos. Então, a gente começou a observar que nos países participantes da guerra, o alistamento era cada vez maior, ao ponto de que, como a guerra gerou e levou um alistamento masculino muito grande, nos países, a maior parcela da sociedade era de mulheres. E aí, o que a gente começou a observar? Que as mulheres precisaram sair, né, de uma posição que a sociedade estava impondo a elas, desde aquele momento de a mulher tem que cuidar de casa, da família, essas coisas como um todo, para assumir as posições que eram predominantemente masculinas. Então, as mulheres passaram a trabalhar nas fábricas. A gente pode entender que, indiretamente, a Primeira Guerra ela contribuiu de forma significativa para a emancipação das mulheres. Obviamente que já vinham buscando toda essa movimentação há tempos. Mas ali ficou mais claro ainda, deixou mais claro para a sociedade que a importância da mulher também era fora de casa, era no trabalho braçal, vamos colocar assim, não só dentro de casa, cuidando, educando a família como um todo. Não à toa, obviamente, essa fala do primeiro-ministro da Inglaterra, o David Lloyd, foi muito mais para falar que não, ó, estamos apoiando. Né? Ele chegou e falou que sem as mulheres não haveria vitória na Primeira Guerra Mundial. Então, obviamente, assim, foi um discurso muito mais para aproveitar o embalo do que, de fato, ele concordava com aquela questão. Porque você só inseriu as mulheres na sociedade efetivamente por conta de uma necessidade. Por conta de uma necessidade. Obviamente, em algum momento, aquilo ali iria acontecer. Isso é um fato, tá? Aquilo ali iria acontecer. Mas aconteceu naquele contexto por conta de toda essa situação. E aí a guerra, além de tudo isso, foi desgastando, foi extremamente desgastante, até que a gente entra no ano de 1917. O ano que foi extremamente decisivo para a guerra. Porque até 17, quem estava vencendo, vamos colocar assim, a guerra, era a Tríplice Aliança. Né? E muito por conta das inovações que a Alemanha levou para a guerra. A Alemanha, por exemplo, levou para a guerra, começou a levar para os conflitos armas químicas. Né? Começou em larga escala a utilização de gás de mostarda e gás de cloro, coisas que não eram utilizadas até antes. E isso, obviamente, fez com que a guerra ganhasse uma proporção de morte cada vez maior. Então, até 17, a guerra estava indo para o lado da Tríplice Aliança. Mesmo com a Itália entrando na guerra em 1915. A Itália assumiu uma posição de neutralidade em 14, em 15 ela sai da posição de neutralidade e vai para o lado da Tríplice Entente. Ela vira casaca, de certa forma. Porque ela recebe promessas de que teria alguns territórios pós Primeira Guerra Mundial, pós vitória na Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai vendo que a guerra ela vai ganhando cada vez mais contornos, porém muito mais favoráveis, tá, à Tríplice Aliança.
No entanto, quando chega a 17, o ano vai ser decisivo. E por que vai ser decisivo? Porque vai ter uma substituição na guerra. Vai sair os Estados, vai entrar os Estados Unidos e vai sair a Rússia. Lembrando, essa substituição não é combinada, gente. Em nenhum momento eles vão combinar a saída de um e a entrada do outro. Não. Vai simplesmente acontecer. Tá? É justamente essa ideia por conta dos contextos de cada um. A Rússia, tá, vai sair na guerra por conta da revolução que a gente vai falar. E os Estados Unidos, ele entra na guerra, primeiro, ele era o grande financiador da Tríplice Entente. Então, a Tríplice Entente era financiada por ele e estava perdendo a guerra. E aí é que está o grande problema. Porque se a Tríplice Entente perde a guerra, os Estados Unidos não vai rever o dinheiro que investiu ali. Então, eles querem evitar o risco de perder dinheiro. E segundo, a Alemanha, a partir de 17, começa a empreender uma guerra submarina. Ataca navios comerciais norte-americanos, estadunidenses, que tinham como objetivo levar suprimentos aos países da Tríplice Entente. E também ataca navio brasileiro. Eles atacaram navios brasileiros. Se não me engano, o Aquidauã e o Araxá. Atacam 2 navios brasileiros, Aquidauã e Araxá. E aí, esses são os motivos que fazem com que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial, assim como os Estados Unidos. Sendo que assim, a participação do Brasil na guerra é ínfima, é mínima. Né? Manda enfermeiras para ajudar, mas assim, combatentes é mínimo. Mínimo mesmo, uma participação mínima. Só para dizer que foi. É basicamente essa ideia. Né? E porque o governo estava pressionado também a dar uma resposta ao ataque. Mas, enfim, a participação do Brasil na Primeira Guerra é mínima. E aí os Estados Unidos entram na guerra por conta disso. Porque havia necessidade de financiar, né, e recuperar o financiamento, e por conta da guerra submarina que a Alemanha resolveu empreender. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos saem da guerra, a Rússia entra na guerra, a Rússia sai do conflito. Porque em 17, a Rússia estava passando pela Revolução Russa. Passou em fevereiro pela Revolução Menchevique, em outubro entrou o Lenin através da Revolução Bolchevique. Então, como a Rússia estava numa crise há muito tempo, uma das primeiras medidas que o Lenin tomou ao assumir foi a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk. Esse tratado, ele significa a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, através do Tratado de Brest-Litovsk, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial. Então, há essa substituição dentro da Tríplice Entente. O grande ponto é que a gente tem que entender o seguinte: os Estados Unidos, ele entra na guerra em um momento onde os dois lados estão completamente desgastados. Então, em nenhum momento os Estados Unidos havia sido atacado durante aquele conflito. Né? Então, é mais ou menos a analogia que eu gosto de fazer quando um jogador entra aos 45 do segundo tempo, né, um Messi da vida, um Neymar, um Cristiano, e, obviamente, com o potencial que eles têm, eles completamente, né, no auge do vigor físico, enfrenta todo mundo que já está jogando há 90 minutos. Obviamente que eles vão desequilibrar uma partida. É algo semelhante ao que acontece com a entrada dos Estados Unidos na guerra, porque eles vão desequilibrar aquele conflito. Eles vão começar a fazer uma série de ofensivas que vai levar a sucessivas derrotas por parte dos países da Tríplice Aliança e, obviamente, com todo o novo suporte que eles estão dando aos outros países, o que a gente começa a observar? Vai tendo um recuo e uma série de derrotas da Tríplice Aliança. Ao ponto que, em 1918, tá, os alemães vão fazer uma tentativa fracassada de ataque aos países da Tríplice Aliança, da Tríplice Entente. E aí isso vai decretar o fim da Alemanha na Guerra Mundial. A Alemanha não conseguia mais combater
com os países da Tríplice Entente. Logicamente, o resultado que era que ia dar nesse contexto foi nada mais nada menos que a assinatura de um armistício em 11/11/1919. O que era esse armistício? Tá? Esse armistício significava que naquela data ali eles estavam encerrando a guerra. Então, eles estavam encerrando as animosidades entre os lados. Sendo que, quando a gente fala em um armistício, a gente está querendo dizer que os dois lados negociaram e entenderam que não havia um vitorioso e, obviamente, não havia um derrotado. E, obviamente, aquilo ali não ia ser aceito. Então, eles, em 11 de novembro, assinaram um armistício. Porém, esse armistício era o primeiro passo para o fim da guerra. A guerra só seria ou só chegaria ao seu fim, tá? Com a assinatura de um tratado pós-guerra. O primeiro tratado que tentou ser realizado foram os 14 pontos de Wilson. Wilson, quem era Wilson? Esse cara aí que vocês estão vendo. E o nome dele é Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos na época. O que os Estados Unidos tentou fazer? Um tratado que decretava uma paz sem vencedores. Então, o que o Woodrow Wilson queria falar é justamente isso. Vamos assinar uma espécie de um armistício aqui, mas eu não quero uma paz com vencedores. Eu quero terminar com os problemas que existem aqui. Para isso, o que ele propôs? E aí tá os pontos que vocês estão vendo aí. A reconciliação entre as partes, entre os dois lados, né, que eles voltassem a dialogar de maneira bem diplomática. A liberdade de comércio e navegação, tá? Então, eles poderiam comercializar e navegar sem problemas algum, sem embargos, sem barreiras. A abertura dos estreitos de Bósforo e Dardanelos, aquele que fica na Turquia e que possibilita a entrada para o Mar Negro, tá? Então ninguém controlaria aquela região. A devolução da Alsácia e Lorena à França, duas regiões que a Alemanha já havia tomado desde a Guerra Franco-Prussiana. E a criação da Liga das Nações, um organismo internacional que tinha como objetivo manter a diplomacia entre os países. Nada mais, nada menos que a precursora da ONU, tá? Então, a Liga das Nações era mais ou menos isso. Então, o Woodrow Wilson, ele foi lá e defendeu essa ideia. Só que França e Inglaterra, obviamente, não aceitaram. Não estavam satisfeitos com aquilo ali. Então, o que eles foram lá e fizeram? Não. A gente não aceita os 14 pontos de Wilson. A gente está defendendo um outro tratado pós-guerra. E assim foi feito. Os 14 pontos de Wilson foram recusados e aí se organizou, né, o Tratado de Versalhes de 1919, em que a paz não era sem vencedores. A paz era com vencedores. Mas, mais do que nunca, era uma paz com um derrotado. Um derrotado muito específico, a Alemanha. E aí isso gerou uma ideia de uma paz imposta, mais uma vez, com um país muito bem derrotado. Eles queriam não só mostrar quem venceu, mas queriam mostrar quem perdeu. Por isso, eles fazem uma série de cláusulas no Tratado de Versalhes que responsabilizam a Alemanha pela guerra. E assim, quem iniciou a guerra foi a Sérvia, não foi a Alemanha. Fez com que a Alemanha tivesse que pagar uma indenização aos países vencedores. E essa indenização a Alemanha conseguiu terminar de pagar, se eu não me engano, em 2010. 2010 foi 2010. 2010, que a Alemanha parou de pagar a indenização. A Alemanha tinha que se desmilitarizar, não poderia mais
tinha, obviamente, um estágio máximo de militarização. Tinha que devolver a Alsácia e a Lorena à França e também criou a Liga das Nações. Repara que dos 5 pontos que eu coloquei aqui, 4 tem a ver com a Alemanha. 4 prejudicando a Alemanha. Né? É justamente essa ideia. Então, o Tratado de Versalhes, ele acabou por dar um fim à guerra, mas, mais do que nunca, ele acabou por humilhar a Alemanha. E aí, obviamente, a gente observa que o Tratado de Versalhes foi o responsável por gerar um sentimento nacionalista muito forte dentro da Alemanha. Então, gerou um sentimento nacionalista muito forte, um sentimento de revanche, e que esse sentimento foi utilizado pelo Hitler para implementar a sua ideologia. Então, assim, graças ao Tratado de Versalhes, a gente pode entender que há uma culpa do Tratado de Versalhes no florescimento do nazismo dentro da Alemanha. Porque o Hitler se aproveitou dessa humilhação, de tudo que foi imposto à Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. Não à toa, para alguns, se fala que, na realidade, não existiu 2 guerras mundiais, mas sim uma grande guerra que teve um hiato aí de alguns anos. Né? Que a Segunda Guerra começou em 39 e aí oficialmente a primeira acaba em 19. Então, um hiato de 20 a 21 anos aí, se você considerar que ela terminou em 18. Então, para alguns, muito por conta do Tratado de Versalhes, não houve 2 grandes guerras, mas uma grande guerra mundial, que teve essa separação, que teve esse primeiro e segundo tempo. Beleza até aqui, gente? Deu para entender mesmo o que a gente falou? Alguma dúvida ou não? Então, assim, é isso. Basicamente, por hoje, né? Basicamente, né? Falei coisa pra caramba. Hoje é isso que a gente tinha para falar, tá? Na semana que vem, a gente continua. Obviamente, a gente vai falar sobre Revolução Russa. E aí, fiquem ligados que essa semana eu vou tentar mandar, provavelmente pela Escola Web, ou mando pela Isabela mesmo, o link para vocês fazerem alguns exercícios, tá? Sobre o conteúdo que a gente vai trabalhar aqui. Que aí eu quero ver como vocês estão. E aí, a partir disso, eu já começo a fazer a avaliação de vocês, né? Vou me adiantando para já fazer a avaliação de vocês. Tranquilo até aqui, gente? Tá? Por hoje é isso. Tá? Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. A gente se vê na semana que vem. Até segunda-feira, né, de tardezinha, já vai estar lá o material da semana que vem. Até segunda não, até sexta, que a semana está mais tranquilo. Eu já mando para vocês terem acesso. E aí eu coloco lá no Google Drive de novo, até sexta de noite. Sei que ninguém vai ver sexta de noite, né? Mas até sexta de noite já vai estar lá para vocês. Beleza? Torçam para o Flamengo, senão eu vou tirar ponto de todos os vascaínos. Não quero sofrer zoação se o Flamengo perder. Tô avisando, hein? Tenham compaixão com o meu time. Tem muita gente com Covid nele. Manuela é o que vai mais perder ponto. Enfim, gente. Não, ele vai ganhar, agora vai ganhar. Agora vai ganhar, tô confiante. Mas enfim, gente, é isso, tá? Beijo, abraço para todo mundo, uma boa semana. Que vai ficar o melhor de todos o quê? Vocês têm Ribamar, gente, pelo amor de Deus. Ribamar horroroso. Deus me livre. Não jogo porque eu esqueço de jogar cartola. Eu esqueço de jogar cartola e eu não. Assim, tinha uma época que eu jogava, mas era a época que o Flamengo era muito ruim. E aí eu botava um monte de gente contra o Flamengo. E aí eu me sentia mal de torcer contra o meu time. Aí eu parei. Aí não dá para torcer contra o meu time, não. Isso é muito triste. Ah, pô, Ribamar pô, um ser humano maravilhoso. Deve ser legal. Assim, como ser humano deve ser maravilhoso, né? Um ser humano muito legal, mas como jogador não dá. É igual o Felipe Bastos, ele morava aqui, né? Ele morava no prédio do meu lado. Né? O Felipe Bastos, quando ele era jogador. Ele é aqui da Penha. E aí todo mundo puxa um saco danado do Felipe Bastos. Né? É bizarro, não dá.
Eu acho ele muito ruim. Quem conheceu o Felipe Bastos fala para ele, mentira, fala não. Mas não sei a história de vida do Ribamar. Não sei não, mas deve ser bem triste. Né? É normal de todo jogador, né? É igual do Flamengo, tem o Michael, não sei se vocês sabem. O Michael, ele era traficante. Até uns 5, 6 anos atrás, se não me engano, ele era traficante. E aí alguém descobriu ele jogando bola. E aí ele, inclusive, tinha vício também, não só era traficante, mas ele era viciado. E aí alguém descobriu, e aí ele saiu dessa vida. Ainda bem, né? Assim, legal, mas é triste como ver que só o esporte no Brasil salva algumas pessoas. Né? Então, assim, o esporte no Brasil salva a vida de muita gente. Né? Então, assim, é legal, mas é triste, né? Ver que dá essa situação. Mas, enfim, vou torcer para o Ribamar. Vou torcer para o Ribamar meter um golzinho, né, amanhã, mas eu sou fogão. Eu sou Honda e o Calu. É isso, gente. Tchau, tchau. Beijo, abraço. Lei do ex, né? Lei do ex. Lei do ex é a melhor coisa do mundo. Tchau, tchau, gente. Um beijo, abraço para todo mundo. Até semana que vem. Uma boa semana. Continue se cuidando. Valeu, gente.